Houve um tempo em que as criaturas que habitavam nosso planeta eram gigantes, seres que hoje chamamos de monstros pré-históricos. A baleia azul pode ser um exemplo da atualidade, podendo medir mais de 30 metros e pesar cerca de 180 toneladas. Bom, só que ser gigante não quer necessariamente dizer que é fácil ser avistado em qualquer lugar por aí. Na verdade, alguns dos maiores animais que habitam o nosso planeta vivem no fundo do mar e são vistos em raríssimas ocasiões. Mas você saberia me dizer qual foi a maior criatura que viveu aqui na Terra? Bom, vamos começar falando do peixe-remo, um animal que mais parece uma serpente marinha, com um formato achatado que se move pela água e a partir de ondulações feitas em seu corpo. O peixe-remo tem longas nadadeiras e uma crista vermelha. E sabe o que é mais assustador? O seu tamanho. O peixe-remo pode chegar a 17 metros de comprimento, o que faz dele um dos maiores peixes ósseos que existem em nosso planeta. E apesar de ser gigante, não é muito comum ver o peixe-remo por aí não, já que ele vive nas profundezas do oceano. Por isso, pouco se sabe sobre esse animal, o que o torna, ao menos para os especialistas, um tanto misterioso. Essa criatura só vem à superfície quando está ferida ou morta, mas nos últimos anos, alguns deles foram observados algumas vezes por submarinos não tripulados, que conseguiram capturar imagens e revelar um pouco mais sobre esse ser gigante. No ano passado mesmo, um peixe-remo colossal de cerca de 5,8 metros foi capturado por pescadores na costa do extremo norte do Chile. O curioso é que existe toda uma superstição envolvendo este animal, já que em 2011, dezenas dessas criaturas foram vistas no Japão antes do terremoto mortal de Fukushima, o que fez surgir a lenda de que seu avistamento é uma espécie de aviso de que alguma tragédia está prestes a acontecer. Outra espécie extremamente assustadora é a lula gigante. Esses animais podem até parecer inofensivos, mas acredite, eles têm uma boca capaz de destruir suas presas em questão de segundos. Seu tamanho? O corpo de uma lula gigante pode chegar a 5 metros de comprimento. Seus tentáculos, quando esticados, fazem com que o tamanho deste animal chegue a 13 metros de comprimento. Pelo fato de a lula gigante habitar as profundezas dos oceanos, às vezes vivendo a 1.000 metros abaixo da superfície, são raras as pessoas que tiveram a sorte de se deparar com uma lula gigante. Mas a fama desse animal é conhecida há muito tempo. Já surgiram até lendas e histórias dessa criatura, afirmando que o temido Kraken era uma espécie de lula gigante que ameaçava os navios no folclore nórdico. Apesar das lendas terem surgido há dezenas de anos, a primeira lula gigante só foi filmada pela primeira vez em seu habitat no ano de 2012, na costa do Japão. A água-viva também é um dos maiores seres do nosso planeta. E destaque para a água-viva juba de leão, um animal que tem um corpo que pode chegar a 2 metros de diâmetro e seus tentáculos incríveis, 35 metros de comprimento. A espécie habita os mares do México até o Ártico. E você não vai querer encontrar um animal desses por aí, tá? Os tentáculos dessa água-viva são repletos de células venenosas e são usadas para capturar suas presas. O mais bizarro é que, apesar de se alimentar de zooplânctons e ovos de peixe, esse animal pode se alimentar de outras águas-vivas, o que torna a água-viva juba de leão um dos raros casos de animais que cometem canibalismo. Para deixar as coisas ainda mais assustadoras, existe o fato de que essa água-viva, quando captura um animal com suas centenas de tentáculos, leva a presa até a boca e a devora em uma rapidez impressionante. Gente, o bizarro é que o orifício, onde é a boca, também funciona como o ânus do animal. Ou seja, tudo entra e sai por um único buraco. A natureza pode até ser perfeita, mas convenhamos que às vezes ela exagera na bizarrice. E é impossível falar dos maiores animais do mundo e não citar o megalodonte. Em 1975, o filme Tubarão fez as pessoas morrerem de medo do temido tubarão branco. Nos tempos modernos, os maiores tubarões brancos geralmente têm 6 metros de comprimento e pesam 2.275 quilos. Porém, em algum momento da história existiu um tubarão muito maior, o temido megalodonte.
Esse animal viveu aproximadamente de 28 a 1,5 milhão de anos. Todos os detalhes desse animal são assustadores. Seus dentes tinham 18 centímetros e os restos fósseis sugerem que este tubarão gigante atingiu um comprimento máximo de 20 metros. Se hoje os grandes tubarões brancos atacam as focas, a refeição preferida do megalodonte eram as baleias. Os cientistas levantam a hipótese de que a espécie foi extinta devido ao resfriamento oceânico, à queda do nível do mar e ao declínio do suprimento de alimentos. Se o megalodonte ainda estivesse vivo, certamente seria um dos maiores animais do mundo, capaz de devorar um humano com apenas uma mordida. Há muito tempo, também viveu uma cobra muito maior do que as cobras que conhecemos hoje. Vocês já ouviram falar da famosa Titanoboa? É uma cobra gigante que era capaz de devorar crocodilos inteiros. Media cerca de 13 metros, embora já tenham sido encontrados fósseis de quase 15 metros. Assim como a sucuri e as jiboias, a Titanoboa não usava veneno para caçar suas presas. Em vez disso, elas esmagavam suas vítimas até a morte. Um dos alimentos preferidos dessas cobras eram as tartarugas. Seus inimigos oficiais, os crocodilos, também atacavam os ovos e as cobras mais jovens, criando uma rivalidade entre gigantes na natureza. Até hoje, só foram encontrados vértebras e costelas desse animal. Mas os paleontólogos continuam sonhando em encontrar um crânio ou fóssil completo dessa cobra. Por ser uma descoberta relativamente recente, pouco se sabe sobre a Titanoboa. Agora, e que tal falarmos de uma das maiores aves que viveu em nosso planeta? Eu estou falando da ave-elefante, que, apesar de não chegar nem perto do peso e tamanho dos elefantes, era um animal assustador, já que podia ter 3 metros de altura e pesar 1 tonelada. Olha, gente, para você ter uma ideia, só as penas da ave-elefante pesavam cerca de 860 quilos, ao menos segundo os pesquisadores da Sociedade Zoológica de Londres. Descoberto pela primeira vez em 1894, especialistas acreditam que esse animal vivia em Madagascar, porém, não se sabe ao certo como o animal foi extinto. Sendo um animal tão grande, certamente a ave-elefante se alimentava de outros animais, certo? É errado. Na verdade, este animal era vegetariano e se alimentava apenas de frutas. Isso, contudo, não quer dizer que ela não matava outros animais para se defender. E existe uma teoria que diz que os humanos podem ter sido os culpados pela extinção da ave-elefante. Os primeiros colonos humanos chegaram a Madagascar por volta de 500 a.C. E, embora não existam provas, alguns especialistas acreditam que os humanos passaram a caçar esses animais ou a invadir suas fontes de alimentos. Só que essa é apenas uma hipótese, pois precisaríamos de mais evidências para confirmar o fato. Podemos também citar o maior animal marinho dos tempos atuais. É a baleia azul. A baleia azul é um cetáceo que pode atingir incríveis 30 metros de comprimento e pesar mais de 180 toneladas. Além disso, o som que essa baleia emite pode percorrer até 150 quilômetros e atingir mais de 180 decibéis, e é um barulho extremamente alto. Infelizmente, essa espécie está ameaçada de extinção e, por isso, é protegida pela Comissão Internacional da Baleia desde 1966. Mas em alguns países, como Islândia, Rússia e Noruega, a caça da baleia azul ainda é permitida. Que horror, gente. Para você ter uma ideia, a língua da baleia azul pesa cerca de 2,7 toneladas. É aproximadamente o tamanho de um elefante asiático médio. Já o seu coração pesa cerca de 600 quilos. Maior em todo o mundo animal. O coração não é apenas semelhante ao tamanho de um carro Mini Cooper, como é também comparável em peso. Especialistas afirmam que a baleia azul se alimenta quase exclusivamente de pequenas criaturas semelhantes a camarões. Durante a temporada de alimentação, esse animal se empanturra, consumindo espantosas 3.600 toneladas de comida por dia. Isso significa que ela pode comer até 40 milhões de criaturas por dia. Enquanto a baleia azul é considerado o maior animal do mundo, alguns acreditam que exista outro animal chamado bloop. No verão de 1997, estudiosos registraram vários sons extremamente estranhos de baixa frequência debaixo da água. The bloop, como ficou conhecido,
deixou alguns cientistas completamente perplexos, achando que o som poderia ter vindo de um enorme animal vindo das profundezas do oceano. Outros cientistas disseram que o som era tão alto que seria impossível ser de um animal, considerando que o som é várias vezes mais alto que o ruído animal mais alto conhecido. A hipótese mais aceita é que o som veio de rachaduras de grandes icebergs, um evento também conhecido como terremoto de gelo. Apesar de essa ser a explicação mais plausível, muitos acreditam que o bloop, na verdade, é uma enorme criatura ainda desconhecida pelo homem, mas que pode nos surpreender a qualquer momento. Pessoal, essas foram algumas das maiores criaturas de todos os tempos. Tem alguma dica? Deixa aí pra gente.